Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um projeto de lei que está em análise na Câmara. A proposta torna crime a prática do chamado upskirting, que é o fetiche de filmar ou fotografar sem autorização partes íntimas de pessoas em locais públicos ou privados, como banheiros ou ônibus coletivos, por exemplo. O autor da proposta é o deputado Fernando Máximo, do União de Rondônia, que é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa, muito obrigado por participar. Para a gente abrir, eu queria que o senhor apresentasse um panorama para a gente. Quer dizer, essa prática de homens, principalmente, acredito eu, homens tentando fotografar partes íntimas de mulheres em locais, está acontecendo com frequência? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Acontece com bastante frequência, né? Seja em vestiários, seja em academias, como teve um caso semana passada, alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, ainda em hotéis, em motéis, em pousadas, em vários lugares, escolas, banheiros de escolas, de universidades. Isso é bastante comum e é uma situação muito ruim, né? Porque deixa essas mulheres numa situação de vulnerabilidade, geralmente mulheres ficam numa situação de vulnerabilidade, muitas delas têm problemas psicológicos depois, e nós temos indícios, nós temos, na verdade, relatos de fotos, de imagens de hotéis, de motéis sendo divulgadas em outros países, sendo vendidas. Então, o cidadão instala uma câmera na pousada, no hotel, no motel, capta imagens de cenas íntimas, né, vídeos e fotos, né, de casais ali, etc., e depois acaba vendendo isso para o exterior. E alguns casos são pessoas mesmo que, como por exemplo esse caso do Rio de Janeiro, do rapaz que colocou na academia, o professor de academia filmou, pegou imagens íntimas das suas alunas e também estava vendendo essas imagens. Então é um caso grave, é um caso bastante comum, né, que nós precisamos realmente ter uma tipificação penal no Brasil, que nós não temos ainda, para que nós possamos punir esses cidadãos. Hoje em dia, quando o cidadão é flagrado fazendo isso, ou quando se consegue ter certeza, quando se prova que ele fez, a punição é tão leve que se o cidadão estiver vendendo essas imagens, compensa para ele reincidir no crime. Né, são penas muito leves, geralmente transformadas em penas alternativas, e quando se consegue penalizar, quando se consegue punir o cidadão. Então, hoje o crime compensa. E o que nós estamos propondo aqui é um projeto onde nós vamos punir com mais severidade as pessoas que fazem esse crime cruel contra especialmente as mulheres, né, para que ele possa realmente pensar duas... Qual seria a pena se o projeto for aprovado? As penas são variando de 3 a 9 anos de cadeia. Né, nós temos que lembrar que ainda tem 3 a 9 anos, é uma pena importante, né, e a gente tem que lembrar ainda que tem outros casos. Alguns cidadãos que já têm, muitos relatos também, cidadãos que têm um relacionamento, durante esse relacionamento faz imagens íntimas ali e depois acaba chantageando a vítima, mostrando essas coisas na internet, etc. Para isso já tem algumas formas de se punir. Mas nós precisamos intensificar isso, colocar punição mais intensa para que realmente o cidadão não queira ser reincidente no crime. Esse termo upskirting, ele veio da Inglaterra, foi chamado dessa forma um projeto de lei aprovado no parlamento que dizia respeito a um acontecimento. Uma pessoa, uma mulher da Inglaterra, foi filmada durante um show, um homem colocou um celular por baixo da saia dela e filmou ali a virilha dela, como disseram lá. E ela procurou a polícia. Ela tinha o celular dos marginais, tinha como identificar quem era, mas os policiais falaram para ela, olha, nós não podemos fazer nada, ele está filmando em local público, com o celular apareceu ali o seu corpo, mas não existe nenhum crime, não tem tipificação para isso. No Brasil, se ocorrer um fato como esse, mas só para concluir, então o parlamento foi lá e criou essa lei que passou a penalizar. Mas aqui no Brasil, se acontecer um caso desse, a pessoa vai ser criminalizada? Pode ter algum tipo de punição? Hoje, não tem tipificação penal. E é por isso que nós estamos pedindo, no nosso projeto, nós temos lá um artigo que é o 216B, que nós queremos pegar esse artigo e colocar dentro do Código de Processo Penal. Exatamente para que a gente possa punir essas pessoas. Hoje em dia fica muito interpretativo, né, de quem tá julgando, e não tem realmente algo que tipifique esse crime, que possa punir exatamente como merece ser punido esse cidadão que faz isso. A gente tem outro projeto de lei tramitando aqui na Câmara, que é o 242 de 2019, que tem um texto semelhante, mas tem uma pena um pouco menor, né? O senhor acha que
é um crime que precisa ser tratado com rigor? Quer dizer, o senhor colocou o upskirt, que é aquela filmagem por baixo da saia, mas tem uma ampliação ali para qualquer tipo de filmagem que for feita sem a autorização, digamos assim, da vítima. O senhor acha que é um crime que precisa ter uma punição exemplar? Mas é claro que é, especialmente porque nós temos relatos de mulheres que tentaram suicídio. Mulheres que ficam depressivas quando as suas imagens são jogadas na rede social, quando descobre que as suas imagens estão sendo vendidas em outros países, quando descobre que alguém da confiança, como por exemplo um professor de academia, instalou uma câmera ali ou começou a filmar essa pessoa no momento de intimidade, no momento que estava dançando ali despretensiosamente, relaxando, só com mulheres, e o professor vendendo as fotos, isso é muito grave. As mulheres algumas delas chegam a tentar suicídio. Então nós precisamos realmente punir com mais severidade para que a pessoa, quando for pensar em cometer esse crime, que ele já desista já no pensamento e se alguém que já cometeu, que não venha reincidir no crime. Precisamos punir com mais severidade, sim. As mulheres ficam muito vulneráveis e às vezes são adolescentes, são crianças, e aí fomenta o crime de pedofilia também. Então nós precisamos sim ter mais severidade nessas punições para evitar que esse crime aconteça com tanta frequência no nosso país. O senhor já iniciou algum tipo de tratativa com os pares para sondar ali a viabilidade de aprovação? Já, estamos trabalhando. E é um projeto que não tem rejeição. Quando a gente chega e explica o que é o projeto, o que é o upskarting, essa ampliação que a gente fez, todo mundo acha interessante. Uma grande maioria. Eu não tive nenhum até agora, nenhum dos parlamentares que eu conversei, que falava assim, não, esse projeto eu não tenho afinidade. Todos têm, porque todo mundo tem filha, todo mundo tem esposa, todo mundo tem irmã, todo mundo tem mãe. Né? Ninguém quer passar por uma situação vexatória, ninguém quer deixar essas pessoas vulneráveis, susceptíveis a cidadãos que possam cometer esse crime. Então, é um projeto que está caminhando bem, é um projeto que deve ser aprovado na CCJ em pouco tempo, aqui na Câmara dos Deputados, para a gente poder enviar para o Senado Federal. O senhor disse que sondou variadas frentes aí, deputados de matizes ideológicas diferentes e constatou que é um projeto apartidário, né? Então, de qualquer forma, eu acho que as mulheres realmente precisam desse cuidado, desse olhar, né? E desejo sorte na tramitação desse projeto, deputado. Quando o senhor já estiver mais à frente, com a lei em mãos e podendo apresentar os resultados para a sociedade, eu peço que o senhor, por favor, retorne para a gente verificar os impactos disso na saúde mental das mulheres e na segurança das brasileiras como um todo. Muito obrigado por participar do programa. Será um prazer retornar aqui, eu que agradeço o convite. Um forte abraço. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Fernando Máximo, do União de Rondônia, sobre a produção de vídeos ou fotos íntimas em locais públicos ou privados, sem autorização das vítimas. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.